Vamos orar? Pai, nós pedimos ao Senhor revelação da Tua Palavra que há de ser pregada nesta manhã, Senhor. Fale conosco, que tenhamos corações receptivos, que o Teu Espírito Santo nos faça compreender a Tua Palavra, aquilo que o Senhor falar aos nossos corações e que possamos praticar tudo isto, Pai, para a honra e glória do Senhor, para o nosso bem, para o bem da igreja. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Lutar contra nós mesmos, a nossa luta diária como crentes. Colossenses capítulo 3, versículos 5 até o 11. Na última pregação no Evangelho de João, nós aprendemos da parte do nosso Senhor Jesus que após a conversão, há um chamado a todos nós, não somente para judeus, mas todos, independentemente da nacionalidade ou do status social, todos aqueles que são novas sementes, todos aqueles que são novas vidas, todos aqueles que são novas criaturas em Cristo Jesus, o chamado é este, capítulo 12, versículo 25, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. A igreja está lembrada disso que nós vimos na última exposição. Esse foi o chamado do nosso Senhor Jesus: perder para ganhar, fazer morrer para viver. Tendo este chamado em mente, então, hoje eu vou expor para a igreja um trecho das Escrituras, esse que eu disse, que é correlato sobre este chamado que você e eu recebemos do Senhor Jesus. Mas agora nós vamos ver baseado no ensino do apóstolo Paulo, essa carta escrita à igreja lá na cidade de Colossos. Por favor, então, se você não abriu ainda, capítulo 3, de 5 a 11 de Colossenses. Vamos lá. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Irmãos, nesta parte da carta, a partir do capítulo 3, para ser mais preciso, há um novo formato, um novo viés na escrita do apóstolo Paulo aos Colossenses, onde ele trata o que na teologia denominamos de imperativos. Imperativos são ordenanças práticas, são comandos de conduta, como nós devemos viver. E Paulo passa a usar uma linguagem que confronta o coração dos seus leitores e desafia a rever o próprio procedimento, a própria maneira de viver. Nestes dias, nas redes sociais, onde nós vemos o gostei ou o não gostei, naturalmente um ensino como esse confronta, gera desconforto nos corações, porque expõe pecados. Porém, a igreja precisa sim de ensinos como este nesta manhã, porque certamente vindo da palavra do Senhor é para o nosso bem e é para a nossa salvação. Ensinos como este, através do agir do Espírito Santo, não tem nenhuma razão a não ser confrontar o nosso eu, nos fazer odiar a nossa vida pecaminosa neste mundo, preservando-a para a vida eterna. O chamado do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 12 de João, versículo 25. O Espírito Santo tem o poder para fazer isso através da pregação fiel das Escrituras, nos convencendo a tomar decisões sérias para vivermos em santidade. Mas, amada igreja, a vida cristã ela é marcada por lutas e lutas diárias. Você tem experimentado isso? Eu tenho experimentado isso. São muitas as lutas que nós enfrentamos
Todavia, a mais significativa é a luta contra a nossa própria natureza. Esta, sem sombra de dúvida, é uma luta pesada, é uma luta ferrenha. Lutar contra nós mesmos é doído, é árduo. Por quê? Porque o nosso eu é extremamente forte. A partir da transgressão de Adão, lá no pecado original, a natureza humana, ela foi contaminada com o pecado e se tornou naturalmente inclinada para o pecado e rebelde contra Deus. E de lá para cá, a humanidade ela segue teimosamente na prática de ações que são contrárias à vontade de Deus. E nós não precisamos fazer muito esforço para nós constatarmos isso. Nós olhamos para nós mesmos e nós constatamos isso. Nós olhamos ao nosso redor e nós constatamos isso. Práticas de pecados, de transgressões constantemente realizadas pelos seres humanos contra a vontade do Criador. A raça humana está direcionada para o pecado. A raça humana está inclinada para a transgressão. A raça humana, você e eu, estamos sim inclinados para naturalmente desobedecer a Deus. Eu faço uma pergunta para você: o que é natural e próprio do ser humano caído? O ato de pecar. Naturalmente nós pecamos. Nós não nascemos bons e o meio é que nos corrompe. Não, nós corrompemos o meio em que nós estamos ao praticarmos ações pecaminosas. Naturalmente você e eu pecamos. Por exemplo, eu e a Rayane sentamos um dia diante das meninas e chamamos assim: Bia, Lore, o papai e a mamãe, nós vamos ensinar vocês a pecar. Nós vamos ensinar vocês a mentir. Nós vamos ensinar vocês a fazer manha, a desobedecer o papai e a mamãe, ok? Vocês acham que foi assim? Nós não precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Os nossos filhos, por natureza, sabem pecar. Elas sabem mentir. Elas sabem desobedecer. Elas sabem transgredir regras. E a gente não precisa sentar para ensinar isso para elas, para as crianças, para todos os seres humanos. Porque todos nascemos em pecado, no pecado. Com essa inclinação, com essa tendência a ir contra a vontade de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça nós fomos salvos. O Deus Santo, o Deus perfeito, indo atrás de pecadores, que nada podem oferecer a esse Deus santo, 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 mas por graça, Ele foi até você. Você não merecia isso, mas Ele foi até você, terrível pecador, inimigo dEle, como diz o apóstolo Paulo. Mas Ele foi por amor, por graça. Por conta disso, quando Jesus nos alcança e Ele nos dá uma nova vida, então a partir daí, a partir dessa nova vida que nós temos em Cristo Jesus, começa uma luta. Uma luta diária contra nós mesmos. E só compartilha desta luta, amada igreja, quem é crente em Cristo Jesus. Aquele incrédulo, frequentante de igreja, não sabe o que é lutar contra a sua própria natureza pecaminosa. Quem não é convertido, quem não é crente, o incrédulo, ainda que frequente igreja, não tem luta contra si mesmo, contra o pecado. Porque para vivenciar essa luta diária é necessário sim ter sido nascido de novo, ter sido alcançado pela graça de Deus e regenerado através da ação do nosso Deus. Antes de estudarmos efetivamente, então, os versículos 5 a 11, eu preciso explicar a vocês dois conceitos que dividem a carta aos Colossenses. O conceito de indicativos e o conceito de imperativos. Indicativos.
O apóstolo Paulo, ele apresenta os indicativos aos Colossenses nos capítulos 1 e 2. O que são indicativos, então? Indicativos são revelações dos atos e das obras que Jesus Cristo realizou em nosso favor. No capítulo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta isso. Paulo nos revela a grandeza da obra de Cristo Jesus em nosso favor. Nós, os que cremos nele. Mostrando sobre a salvação, mostrando sobre a supremacia de Cristo e por conta disso, Ele nos libertou do império das trevas. E eu peço a você que tenha o cuidado de ler essa semana o capítulo 1 e 2 da carta aos Colossenses, para você ver os indicativos, aquelas revelações que o apóstolo Paulo escreveu para mostrar para você e para mim a grandeza da obra de Cristo em nosso favor. Imperativos. Imperativos, a partir do capítulo 3, nós vamos ver o início aqui dos imperativos. Imperativos são ordens, são ordenanças práticas, são comandos de conduta. Em outras palavras, imperativos são o que devemos praticar como cristãos. E Paulo inicia o ensino a partir do capítulo 3 sobre os imperativos. São ordenanças para você e para mim, como devemos proceder. Mas, igreja, se Paulo começasse seu ensino aos Colossenses pelos imperativos, pelas ordenanças, como viver, seria uma grande perda de tempo. Porque dar uma ordem para você fazer isso ou aquilo, sem mostrar primeiro o que Cristo já fez por você e por mim, é inútil. Ninguém pratica as ordenanças, os imperativos, sem primeiro entender que foi alcançado pela graça redentora de Jesus Cristo. Não há uma ação minha, um esforço meu, qualquer ato legalista da minha parte que permita eu ter direitos para com Deus. Porque antes de eu fazer ou deixar de fazer qualquer coisa e praticar qualquer ordenança, Cristo já fez tudo por mim para me salvar. Você precisa entender isso. Eu preciso entender isso. Agora, uma vez regenerado, uma vez salvo, uma vez crente em Cristo Jesus, nascido de novo, já que somos novas criaturas, já que somos novos homens e novas mulheres, já que estamos agora em um novo estado, espera-se de nós que vivamos como pessoas que são, de fato, novas criaturas, com novas condutas, com novas práticas de vida. Uma vez alcançado pela graça de Deus, você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, você deve ter novos atos, novas práticas, imperativos, ordenanças de Deus para você e para mim. E é justamente por causa disso que há uma grande luta, há um confronto, porque nós já somos e ainda estamos sendo. Nós já obtivemos a vitória em Cristo Jesus, porém ainda nós estamos no processo. Nós vivemos um dilema, nós vivemos duas realidades. Nós, os que cremos, nós vivemos as mazelas que o pecado trouxe para mim e para você, mas também nós vivemos e experimentamos a grandeza da obra de Cristo, que já começou a ser manifestada na sua e na minha vida. Por isso que nós precisamos de textos como este, para confrontar, para quebrar o nosso eu, nos levar à comunhão do Espírito Santo, nos conduzir a ter uma devoção ao Senhor, uma entrega maior a Ele, para que o Espírito Santo nos transforme a cada dia. Logo, a partir então do versículo 5, nós vamos aprender sobre lutar contra nós mesmos. Nossa luta diária como crentes. E é a cada instante, eu diria. Acompanhe então a exposição do versículo 5, nós vamos caminhar até o versículo 11, se o Senhor permitir, e o versículo 5 diz assim, olha o imperativo, olha a ordenança prática, olha o comando de conduta. Qual é o comando de conduta escrito pelo apóstolo Paulo? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É uma ordem para você e para mim? É uma ordenança.
Você que já foi salvo pela graça de Deus. Você que vai fazer isso não para ser salvo, mas porque foi salvo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mas se nós compararmos esse versículo 5 com o versículo 3, nós vamos concluir que o apóstolo Paulo ele apresenta um aparente equívoco aqui, uma incoerência, quem sabe uma contradição aparente. Versículo 3, volta um pouquinho só. O que diz o versículo 3? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ok, porque morrestes. Agora o versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí? Morremos ou não morremos? Morremos, mas precisamos fazer morrer. Como entender isso? Presta atenção. Essa dinâmica tem a ver justamente com essa transição entre os indicativos que o apóstolo Paulo mostra, a obra de Cristo em nosso favor, e os imperativos, as ordenanças, como nós devemos viver neste mundo. Vejam, em Cristo nós fomos crucificados e morremos com Ele, e os méritos de Cristo foram graciosamente dados a nós. Em Cristo nós já morremos, porém ainda estamos aqui e ainda falta a consumação de todas as coisas. Portanto, nós vivemos entre o já e o ainda não. Esta realidade na qual nós estamos neste processo de santificação. Irmãos, nós fomos salvos sim, pela graça de Deus. Deus nos alcançou, mas nós estamos no processo de santificação. Preste atenção nesse conceito. Nós fomos salvos da condenação do pecado, ok? Fomos salvos da condenação do pecado. Estamos sendo salvos do poder do pecado. E lá na glória seremos salvos, ou no final de todas as coisas, seremos salvos da presença do pecado. Fomos salvos sim, da condenação do pecado. Você, crente em Cristo Jesus, nova criatura, não será mais condenado por causa da sua natureza pecaminosa. Agora, no processo, você está sendo salvo do poder do pecado, o poder da natureza terrena que existe dentro de você, essa luta, e você está sendo salvo pela graça de Deus, e esse processo transformador através do Espírito Santo agora, e lá na glória, e no fim de todas as coisas, você vai ser salvo da presença do pecado. Você não terá mais essa natureza pecaminosa, não haverá mais pecado dos portões do céu para dentro. Aleluia, glória a Deus, nós anelamos por isso. Nós que somos crentes, não aguentamos essa nossa natureza pecaminosa, porque tanto nos atrapalha, porque tanto nos afasta do Deus que nós amamos. Mas nós anelamos, e um dia vai chegar o momento em que você e eu não teremos mais presença do pecado no nosso ser. Aleluia. A grande alegria e a certeza, irmãos, é sabermos que o final já é vitorioso. Pois em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Irmãos, o caminhar é com luta, é com dificuldade, muitas vezes nós sentimos angústias, tristezas, decepções, com o nosso próprio eu também. Quando o apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vi eu já fiz, essa luta que nós enfrentamos todos os dias, mas nós já temos a vitória em Cristo Jesus, a chegada é certa, meu amado irmão, minha amada irmã. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios, uma igreja muito problemática, confrontando os pecados que estavam acontecendo, pecados particulares, pecados em grupo, pecados com toda a igreja. Tinha um que estava pecando, tinha um grupo que estava dividindo, tinha outro grupo que estava lá se digladiando. O apóstolo Paulo é firme nas suas cartas à igreja lá na cidade de Corinto, mas ainda assim o apóstolo Paulo não tira a esperança dos nossos irmãos. Quando ele escreve no versículo 57, capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo para os coríntios, vocês são muito pecadores, mas vocês têm um poderoso Salvador, que já deu a vitória a vocês. Lute, batalhe contra o eu de vocês, guerreie contra o pecado que está aqui no meio de vocês, mas a vitória já é certa, aleluia, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que justifica,
também é o Deus que santifica, Ele está conosco no processo de santificação, agora, e no final Ele glorificará o nosso ser. E Ele já determinou isso. Você que é crente, para Deus, já está glorificado. Já está certo. Nada muda isso. Aleluia. Amém. Todavia, dentro deste processo, então, do caminhar na carreira cristã, nós temos uma responsabilidade. Existe uma luta, porque nós somos pessoas redimidas, sim, mas por natureza inclinadas ao pecado. E a luta, a decisão, a responsabilidade minha e sua é o quê? Versículo 5. Fazer morrer a nossa natureza terrena. E aqui Paulo está dizendo nossa, porque ele está escrevendo para várias pessoas, mas ele não está dizendo para o grupo, assim, vamos nos reunir e buscar fazer, nós todos aqui, cada um faz com que o outro mate a sua própria natureza? Não, nossa, aqui pega para você. Leia assim, eu preciso fazer morrer a minha natureza terrena. Eu não consigo matar a natureza terrena do irmão, mas é uma responsabilidade, luta individual. Você mate a sua natureza terrena. Eu, Rodrigo, preciso matar a minha natureza terrena. Aí você vai me perguntar, Rodrigo, como fazer isto? Como matar a nossa natureza terrena? Esta metáfora de fazer morrer está relacionada a diminuir ou fazer cessar a força da natureza terrena dentro de nós. Como diminuir ou fazer cessar a força da natureza terrena dentro de você e de mim? E a gente consegue isto fazendo uma outra analogia, não alimentando a nossa natureza terrena e os apetites da nossa natureza terrena. Ei, um ser vivo, ele para estar vivo, ativo, ele precisa de comida, alimento. Se ele não tiver alimento, ele vai enfraquecer, ele vai minguar, ele vai morrer. Portanto, não dê alimento para a sua natureza terrena. Satisfazer os apetites carnais é dar para a natureza terrena a comida pela qual ela sobrevive, ela ganha força, ela fica ativa em nós. Aí você sim, particularmente vai se colocar diante de Deus e falar, Senhor, esse alimento eu estou dando para a minha natureza terrena, esse alimento, Senhor, eu preciso para a minha natureza espiritual. Percebam? Você sabe o alimento que a sua natureza terrena gosta de comer. E você coloca N alimentos em todas as áreas da sua vida, que você sabe, minha natureza terrena está gostando desse tipo de prazer carnal. Só que isso não pode dar prazer para nós, não deve. Nós temos que tirar o alimento da nossa natureza terrena para que ela enfraqueça, para que ela fique inativa e morra diariamente. Paulo então inicia a primeira lista de atos pecaminosos que você e eu temos plenas condições de praticar, caso não estejamos mortificando, não estejamos desnutrindo a nossa natureza terrena. Os primeiros pecados aqui, atos pecaminosos, derivados da nossa natureza terrena, não pense você que você não pratica isso ou não tem poder, capacidade para praticar isso não, viu? Quem tem natureza terrena? Você e eu. Consequentemente, você e eu temos condições plenas de praticar todos esses pecados terríveis aí. Então, Paulo relaciona. Os primeiros dizem respeito a pecados na esfera sexual. E o último desse início diz respeito à possessividade, ao apego às coisas. Então, ele continua. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos, leia aí. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Vamos ver então prostituição. Prostituição é a prática de relações sexuais ilícitas por quem não é casado. Diferente do adultério, o adultério é a prática de relações sexuais por quem é casado, fora do casamento. Isso é adultério. Nós precisamos entender que, com relação a pecados sexuais, Deus estabelece um padrão. Qual é o padrão com relação a pecados sexuais? O casamento. O
casamento é o padrão bíblico, é o cerceamento, é o limite das relações sexuais. As relações sexuais estão restritas e exclusivamente restritas ao casamento. Por isso, qualquer ato sexual fora deste padrão, desse cerceamento bíblico, é considerado prostituição por quem não é casado. Qualquer ato. Mas, irmão, eu estou namorando e eu precisava conhecer bem o meu parceiro, a minha parceira, com quem eu quero casar. Irmão, não fale isso, pelo amor de Deus, porque você não vai conhecer o seu parceiro, aquele que você pretende casar, tendo relação sexual com ele ou com ela. Não, isso é lá para o casamento. Jovem, você vai conhecer o seu futuro cônjuge, abrindo seu coração para ele, andando com ele, conversando com ele, mas não tendo relação sexual com ele. É pecado. É fruto da nossa natureza terrena, carnal. Prostituição. O sexo é uma criação divina, faz parte da constituição dos seres humanos, criados por Deus, para que o sexo seja maravilhosamente desfrutado nos limites do casamento. Portanto, espere, você que não é casado. Espere. Você vai desfrutar assim, se o Senhor permitir, no âmbito do casamento, e será um desfrute maravilhoso, sem culpa, com prazer, sim, prazer santo, praticando o ato sexual, mas dentro do manto, dentro da proteção dos limites do casamento, que é um padrão bíblico para você, solteiro. Como não praticar prostituição? Eu dou aqui algumas dicas. Recusando convites indecentes. Falar? Não. Aprenda a falar? Não. Outra dica que eu dou para você: vivendo na luz. Vivendo na luz. E viver na luz, você exercita isso abrindo o seu coração para irmãos e irmãs de confiança. Irmão, eu estou com um desejo muito forte com relação à área sexual, me ajude, ore por mim, abrindo o coração. E eu diria, quem sabe, o principal: fugindo. Fuja da iminente possibilidade de ter relação sexual fora do casamento. Fuja, como fez José. Irmãos, José, ele tinha sim capacidade plena de praticar prostituição ali com a mulher de Potifar. Mas ali José, quando aquela mulher agarra José não fala: não, peraí só um pouquinho, senta, eu preciso pregar para você, olha, tem princípios do meu Deus que não competem a nós fazermos isso que você está querendo. Peraí, eu preciso te explicar. José não dialogou com a mulher de Potifar. José não quis evangelizar a mulher de Potifar. José não quis fazer com que aquela mulher se convertesse para que eles pudessem se casar um dia. Não, José fugiu. José não falou um A para ela. E ela puxou o casaco dele, ficou nas mãos dela e ele, não brincou com aquela situação. Ei, vem cá, dentro do carro. Não desce, vamos conversar mais um pouco, está tão gostoso aqui. Não, isso que você está fazendo comigo eu não quero, tchau. Abre a porta e sai fora. Meu irmão, minha irmã, minha jovem, fale não. Não brinque com a prostituição, não brinque com a possibilidade de ter relações sexuais fora do casamento, porque tem consequências tristes lá na frente. Diga não, fuja, como fez José. Impureza. Próximo. Aqui o âmbito da impureza é na mente, nos pensamentos. E é alimentar pensamentos impuros de cunho sexual. Isso tem tudo a ver com a pornografia. Pornografia é o alimento rico em vitamina para a nossa natureza terrena. Complexo, potente, para deixar forte a nossa natureza terrena, pecaminosa. A pornografia.
Eu estava lendo essa semana, estatísticas revelam que o índice de consumo de pornografia aumentou exponencialmente no período de pandemia agora. Por quê? Porque o acesso irrestrito à internet e o isolamento social fez com que as pessoas ficassem mais ligadas nos seus smartphones, nos seus computadores, sozinhas e consumindo pornografia. O vício da pornografia alimenta pensamentos impuros. E o acúmulo de pensamentos impuros desemboca na paixão lasciva e no desejo maligno. Pensa, a impureza é aqui na mente. Você vai alimentando a sua mente com pensamentos impuros de cunho sexual. Quando esse pacote, quando esse carrinho todo de mercadoria de pensamentos impuros está cheio, isso desemboca no quê? Na paixão lasciva. Isso desce para o coração e isso se torna algo indomável. Paixão lasciva e desejo maligno. Próximo. Paixão lasciva e desejo maligno. Dizem respeito aos desejos sexuais indomáveis, que não segura mais. Desenfreados, obsessivos quanto à sensualidade e ao sexo. E o acréscimo aqui do termo maligno é justamente para mostrar que quem está com a mente cheia de impureza, isso já se tornou gigante, foi para o coração, isso virou uma paixão indomável, desenfreada. Sabe quem está junto com essa pessoa? O diabo. Paulo usa o termo maligno lá no original, dizendo: o diabo está de mãos dadas com essa pessoa que está com desejos desenfreados com relação a sexo ilícito. O diabo faz com que a pessoa perca o freio. Maligno, desejo maligno, doentio, cultivando pensamentos impuros. Próximo, avareza, que é idolatria. Avareza é dar ao dinheiro ou a busca pelo dinheiro a categorização de um Deus. Por isso que Paulo fala, avareza, ele fala, avareza é idolatria. Ele não fala avareza pode se tornar idolatria, viu? Não, o avarento tem o dinheiro como Deus. É idolatria. Os avarentos amam seus recursos financeiros, suas posses e tudo aquilo que leva a ter mais dinheiro e mais posses, e isto a qualquer custo. Pisando na cabeça das pessoas, usando de qualquer meio, artifício para ter e ter e ter mais, e acumular, e adorar as suas posses, e adorar o seu dinheiro. E o amar o dinheiro ele passa a ser considerado um Deus para o avarento idólatra. E sendo considerado um Deus, o que o dinheiro faz? Domina a pessoa. Domina. Isto, meus irmãos, não tem muito a ver com quantidade. Tem ricos e muitos ricos que são avarentos. Mas tem pobres que não têm nada, mas são avarentos. Idolatram o pouco que têm. São avarentos com o pouco que têm. Nós precisamos entender que os nossos corações, só o Senhor deve reinar e governar. E tudo mais que Deus acrescenta a nós, a título sim, de bens materiais, Ele nos permite fruir, Ele nos permite desfrutar, Ele nos permite repartir, Ele nos permite zelar como bons mordomos daquilo que não é nosso. Se Deus está te dando posses, dinheiro, você tem que cuidar sim, você tem que zelar por isso sim, você tem a incumbência também de repartir sim, mas isso não é seu. A melhor maneira de nós destruirmos a idolatria dentro dos nossos corações com relação ao dinheiro, com relação às posses, é orar como Davi, capítulo 29, versículo 14 de 1 Coríntios. Davi, ao receber as ofertas do povo, generosamente o povo, 1 Crônicas, desculpa, falei Coríntios, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, o povo foi trazendo ofertas generosas para Davi. Sabe o que Davi fez? Davi falou assim: Senhor, tudo vem de Ti, e das Tuas próprias mãos nós Te damos. Ou seja, Davi estava entendendo que tudo aquilo não era dele, nem do seu reinado.
nem das pessoas. Todas as coisas que nós recebemos vêm de Deus. E aí nós ofertamos, nós devolvemos para Deus, porque nós pegamos das mãos de Deus, Senhor, o Senhor me deu. Toma, porque é seu. Tudo vem de ti, e das tuas próprias mãos te damos. Quer quebrar o seu coração avarento? Rodrigo, eu quero quebrar o meu coração avarento. Então vamos orar junto. Senhor, tudo vem de ti. Das tuas próprias mãos nós te damos. Nós cuidamos daquilo, nós somos mordomos, princípio da mordomia, cuidar daquilo que Deus nos deu, mas nada é nosso. Nada é nosso. Agora no versículo 6, Paulo apresenta a razão por que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Versículo 6, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O raciocínio é simples, Nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena, consequentemente, todos aqueles atos pecaminosos que nós estamos vendo, que derivam da nossa própria corrupção. Por quê? Porque estes atos atraem a ira de Deus contra os desobedientes, contra aqueles que não querem se arrepender, contra aqueles que se mantêm teimosos, irredutíveis, endurecidos. Irmão, isso deve causar temor no seu e no meu coração. Porque se nós estamos nos mantendo teimosos com relação a essas práticas pecaminosas e tantas outras, nós estamos atraindo a ira de Deus contra nós, desobedientes. Isso é pouco? Irmão, a ira do Deus Todo-Poderoso contra a minha vida é o pior estado, pior coisa que eu possa receber aqui nessa vida e no porvir. A ira de Deus. É muito sério isso. Nós estamos convencidos de que Deus é amor, sim. Deus é misericordioso, sim. Ele é longânimo, Ele é muito benigno. Mas, irmãos, Deus não deixa de ser justo, santo, e Ele odeia o pecado e o pecador impenitente. Deus não somente odeia o pecado, mas Ele odeia, sim, o pecador que não se arrepende. Mas, irmãos, está falando de ódio da parte de Deus? Sim. Sabe por quê? Nós temos um conceito de ódio humano. Mas Deus odeia de forma santa, perfeita, como diz o apóstolo Paulo. Ele odiou Esaú. Odiou o termo no original. Odiou Esaú e amou Jacó. Ele odeia os desobedientes. E não tem exceção para você e para mim, não. Contra os filhos, ou sobre os filhos da desobediência. Continuando no versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas, andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. O que o Paulo esclarece aqui aos Colossenses e para nós nesta manhã, é que estas práticas pecaminosas faziam, e eu vou repetir para você, essas práticas pecaminosas faziam parte da nossa vida. Isso tudo é passado, irmão. Uma vez alcançado pela graça de Deus e sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, não faz sentido nenhum voltar a praticar esse tipo de coisa. Vocês já brincaram com aquele brinquedinho de encaixar, por exemplo, o quadrado no quadrado, o cubo no cubo, o triângulo no triângulo? Brinquedinho de criança, né? Ou então vocês já viram esse brinquedo? Encaixar as formas certas nos buraquinhos certos? Não dá o quadrado no lugar do triângulo, não dá o triângulo no lugar do cubo. A mesma coisa é o crente ficar pecando. É aquele que nasceu de novo, se é que nasceu de novo, viver pecando. Uma vez liberto por Cristo, a prática de pecados como esses pecados e tantos outros, não embeleza a vida do crente. Não combina. Pelo contrário, deixa desformoso, desfigura, e é vergonha para o nosso Deus. No verso 8, continuando, Paulo apresenta uma segunda lista de pecados ligados à esfera dos relacionamentos, contra os quais nós também devemos lutar a cada dia. E aqui ele usa outro termo, outra analogia, despojar. Despojar é desapossar, é largar, é jogar fora, é desapegar. Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos, joga fora, lança fora igualmente tudo isto, da mesma forma.
Paulo falou igualmente, ou seja, faça morrer a natureza terrena de vocês, jogando fora a prostituição, impureza, paixão lascívia, entendeu? Desejo maligno e a avareza. Agora, joga fora também ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Ira e indignação. Ao interpretar o texto original, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele ensina que a ira e a indignação são quase sinônimos, e ela significa uma explosão de raiva, sem qualquer freio ou domínio, com um temperamento feroz, podendo acarretar ações violentas. São acessos de cólera, de raiva. Rodrigo, eu já fiz isso. E eu vou falar para você, idem. Está dentro de nós, irmão. Não pense você que uma vez salvo, tudo aqui dentro de pecado, de maldade acabou. Não, se você continuar alimentando a sua natureza terrena, isso aflora, e vem acessos de raiva, de ira, de indignação. E aí nós agimos, inclusive, violentamente. Maldade, qualquer ato geral que está permeado por mau sentimento ou má intenção. Como alguém age com maldade? Agindo com mau sentimento ou má intenção. A pessoa agiu com ato de maldade. Puxa, deu uma bica no gato. Mau sentimento. Má intenção. Esse é um ato de maldade. Eu dei um exemplo simples. Tem tantas maldades muito piores por aí, que são possíveis de serem praticadas pelos seres humanos. Maldade. E a maledicência? A maledicência é a maldade no falar. Maledicere. Dizer, falar com maldade. É uma fala permeada por mau sentimento ou má intenção. Isso é maledicência. Linguagem obscena do vosso falar. É uma linguagem grosseira ou uma linguagem imunda. Paulo usa uma expressão semelhante ou correlata em Efésios, quando ele fala sobre palavra torpe, palavra imunda, indecente, palavreado grosseiro, né? Expressão essa lá em Efésios, tá? Palavra torpe. Linguagem obscena do vosso falar, também nós podemos aplicar com relação ao que nós estamos escrevendo nas redes sociais. Tome cuidado com o que você escreve. Tem muita gente escrevendo com linguagem obscena nas redes sociais. Isso não é bom. Não é bom. Palavras torpes sendo usadas nas redes sociais também. E no verso 9, Paulo termina a lista de práticas pecaminosas contra as quais nós devemos lutar diariamente, falando sobre a mentira. Versículo 9: não mentais uns aos outros. Por quê? Porque antes nós falávamos e vivíamos na mentira. Antes nós vivíamos em falsidade. Antes nós vivíamos fora da luz. Mas agora a nossa vida deve ser baseada na verdade, na sinceridade, no andar na luz. É isso que Paulo fala, ó. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes. O que é despir? Paulo usa outra analogia aqui no trecho. Despir é tirar a roupa do velho homem com os seus feitos. Quando você chega no futebol, homem, você quer tirar aquela roupa suja, que está tão suja do futebol. Você se despe daquela roupa suja. E versículo 10: e vos revestistes do novo homem. Põe uma roupa limpa depois do banho, tá? Por favor. Põe uma roupa limpa. Revestistes do novo homem. Qual é o novo homem? Cristo. Aí ele fala que se refaz. Como assim se refazer? Irmão, quando você agora é revestido de Cristo, você entrou no processo de santificação, nesse processo de transformação. Esse trechinho aí, ó, que se refaz, Paulo está dizendo, é o processo de santificação para o pleno conhecimento. Conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Paulo fala isso no início do capítulo 1 de Colossenses. Eu estou muito alegre porque estou vendo que vocês, colossenses, estão buscando conhecer a Deus. Conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou.
Irmãos, qual é o nosso referencial de verdade então? O Criador. Deus é o referencial de verdade, nele não há treva, nele não há mentira nenhuma. Logo, a nossa vida, na verdade, uns para com os outros, ou seja, uma vida sem mentira, dependerá primeiro de nós estarmos andando na luz com Deus, vivendo na luz com o Criador. Para nós deixarmos de mentir uns contra os outros, nós precisamos ter um relacionamento de intimidade, de verdade, de luz para com o Criador, que é referencial de verdade para você e para mim. Porque aquele que não está vivendo na luz com Deus, Jesus mostra, está vivendo e está obedecendo o pai da mentira. O referencial de mentira para nós, sabe quem é? Satanás. Lá no início ele foi o precursor, aquele que levantou a bandeira da mentira. Pai da mentira, Satanás. Portanto, não vamos mentir uns contra os outros. Somos membros uns dos outros. E versículo 11 para encerrar, no qual, ou seja, no Criador, sob a ótica do Criador, não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Tomando emprestado o ensino do pastor Augusto Nicodemos sobre esse verso, o que Paulo está dizendo aqui é que essas categorias que dividem o mundo, seja por raça, seja por religião, seja por status social ou financeiro, tudo, absolutamente tudo, é unificado no ponto em que todos somos pecadores e todos somos salvos e justificados de uma única maneira. Não tem status social, não tem nacionalidade, nada que faz com que as pessoas sejam uma diferente das outras. Todos são nivelados diante de Deus, porque todos são pecadores. E a única maneira de ser salvo pela graça é através de Jesus Cristo. É isso que Paulo está mostrando aqui. Deus só tem um plano, um caminho, que pela graça Ele une pessoas de todas as categorias, formando a igreja, através unicamente de Cristo Jesus, que é a plenitude de Deus. Aqui na igreja todos nós nos nivelamos. Aqui na igreja é onde o rico e o pobre sentam um do lado do outro. Aqui na igreja é onde o brasileiro, o colombiano, o paraguaio, o inglês sentam um do lado do outro e são pecadores diante de Deus, salvos pela graça, unicamente pela graça de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Cristo é tudo em todos. A união entre nós é possível, ou a unidade, somente por meio de Cristo Jesus que nos salvou. Terminando então, trago 4 lições para nós levarmos para casa e buscarmos praticar. Primeira, devemos sair daqui deste culto compreendendo que quem nos tornamos após sermos alcançados pela graça gloriosa de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. Irmãos, não foi pouca coisa ou qualquer coisa o que Cristo fez por você e por mim na cruz. Não foi qualquer coisa. Ele morreu em nosso lugar para nos dar uma nova vida nele. Então compreenda quem você é agora em Cristo e que você está unido a Cristo Jesus. Você deve, de fato, viver como uma nova pessoa, como uma nova criatura, como quem de fato nasceu de novo. Por favor, saia daqui com essa convicção de que você é uma nova criatura. Portanto, sendo uma nova criatura, você tem sim condições de ter novas práticas de vida, por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, em seu e meu favor. Segunda lição, compreendendo isso, temos um grande desafio de fazer morrer a nossa natureza terrena a cada dia, por meio dessa luta contra nós mesmos. Nós devemos considerar que os desejos carnais e pecaminosos ainda estão presentes dentro de nós, mas cumpre a nós refreá-los pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Se você é a habitação do Espírito Santo, maior é aquele que está em você. Não pense você, eu sou assim, eu não consigo, não dá, para mim não deu, chega, tchau, não. O Espírito Santo é mais forte e infinitamente mais forte do que você. Renda-se a Ele, busque a Ele, alimente Ele, lendo a palavra, orando, tendo comunhão santa. O Espírito Santo é poderoso para nos transformar. Terceira lição, uma vez então praticando alguns destes pecados que hoje nós vimos, e nós estamos sujeitos a isso, todos nós,
todos nós, de mamando a caducando, não importa, todos estamos sujeitos a praticar, ou outros também que nós estamos sujeitos a praticar. Nós devemos buscar em Deus sempre arrependimento e um coração quebrantado e irrepreensível. É um problema para nós, sim, praticarmos pecados, mas o problema maior ainda é nós não nos arrependermos dos nossos pecados, mantermos uma postura obstinada, uma postura rebelde, uma postura insensível, com uma cara de paisagem, quem sabe, achando que está tudo bem, mas nós estamos praticando pecados à torta e direita. Buscar de Deus um coração quebrantado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Não brinque com o pecado. Não brinque com a prática do pecado. O pecado na vida do crente é um acidente de percurso, não é uma regra. Não é prática corriqueira diária. Por favor, se você está se acostumando com prática de pecado, isso é muito estranho, no sentido de você ter que conferir a sua salvação diante de Deus. O pastor Paulo Júnior disse certa vez assim, um salvo, ele não é aquele que parou de pecar. Um salvo é aquele que parou de gostar de pecar. Portanto, não acumule pecados não tratados em sua vida. Isso custará caro para você. E a quarta e última lição, não confie no seu próprio coração, ou força, ou qualidades, ou méritos. Recorra, meu irmão, minha irmã, a Jesus e a sua obra diariamente para vencer o pecado. Por quê? Porque em Cristo e somente em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Precisamos uns dos outros, para que nós, entre nós, nos incentivemos, nos exortemos mutuamente para buscarmos Cristo. Relembrarmos da obra dele que fez por nós, nos transformou, salvou, mudou a nossa vida. Que vivamos de fato como quem é uma nova criatura, buscando em Cristo. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado por tua instrução, por tua exortação, por tua palavra que fere os nossos corações, mas ao mesmo tempo também dá esperança a todos nós. Para todos nós que temos Cristo Jesus, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor nos salvou através da obra redentora de Cristo Jesus e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas, Senhor, nas nossas ainda práticas de pecado, Pai, nos dê corações arrependidos verdadeiramente. Nos ajude a isso, Senhor. Para que nós voltemos, para que nós nos arrependamos, para que nós deixemos as práticas pecaminosas. E para aquele, nesta manhã, que ainda não crê em Jesus Cristo, Pai, que o Senhor produza nesse coração o despertar para um arrependimento inicial, para uma conversão. Alcance, Senhor, a vida aqui, que está aqui nesta manhã, para que essa pessoa, pela fé, creia em Jesus Cristo e seja uma nova criatura, para viver essa vida para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E é nesse nome que eu oro. Amém. Amém.